Olá pessoal do Unisalva, vamos agora para a nossa aula de diferenciação implícita ou derivação implícita. Bom, a diferenciação implícita é a última das ferramentas que a gente tem na derivada, até a coisa mais brutal que a gente pode fazer para tentar achar uma derivada, tá? E, geralmente são os exercícios, talvez assim, que podem chegar ao maior nível de dificuldade, tá? Porque acaba caindo aí um pouquinho de matemática básica, que às vezes o pessoal se aperta um pouquinho. Então, olha só, quando que a gente usa, né, a derivação implícita? Nós usamos a derivação implícita quando a gente não consegue isolar as variáveis, né? Geralmente, em todas as derivadas que a gente fez até agora, é sempre y igual a seno de x, y igual a tararara, sempre uma f de x, f de y, f de z, seja lá qual for a função, né? Mas sempre tu tem as variáveis isoladas em ambos os lados. Quando a gente não consegue fazer isso, o que acontece? A gente precisa derivar isso daí utilizando diferenciação implícita. Então, olha só, no exemplo que a gente vai resolver aqui, repara, né? Nós temos aqui x² mais y³ igual a cosseno x mais ln y. Tenta isolar esse y aqui, né? Pensa um pouquinho assim, né? Poxa, tem y ao cubo aqui, né? Para isolar ele, eu teria que passar isso aqui para o outro lado. Aí tu puxa o ln para cá. Enfim, tu tenta isolar esse y. Eu te desafio, tá? Se você conseguir isolar isso daqui, avisa. Mas, enfim, não dá, não tem como tu isolar esse y aqui, portanto, tu vai ter que fazer a diferenciação implícita. Como é que a gente faz a diferenciação implícita? Primeira coisa, tá? Cada vez que tu derivar, tu vai encostar uma fração. Essa fração vai ter um d em cima e o d embaixo, que é o d da derivada, certo? Então, olha só. Aqui embaixo, tu vai fixar uma variável que tu quer derivar. Por exemplo, se eu quero encontrar dy dx, tu vai fixar dx embaixo em todas as derivadas que tu fizer. E em cima, o que vai acontecer? Em cima, tu vai colocar sempre a variável que tu acabou de derivar, né? Então, quem tu derivou, tu vai colocar aqui, tá? É muito mais fácil fazer do que pensar, tá? Então, olha só. Vamos aqui, por exemplo, que fica tudo muito mais claro no exemplo. Então, olha só. x² mais y³ cosseno x mais ln y, e eu te peço para tu calcular quanto vale dy dx. Isso aqui é o que eu quero, tá? Eu quero que tu calcule dy dx para mim. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos derivar aqui o x². Derivando o x², nós vamos chegar em 2x. Depois desse 2x, o que a gente vai fazer? A gente vai encostar uma fração nele, tá? A gente vai encostar uma fração nele. Quem que vai embaixo nessa fração? Se eu quero encontrar dy dx, eu acabei de fixar o dx embaixo. Obrigatoriamente, todas as derivadas vão ser em relação a x. Então, isso daqui está fixo, é um x. E em cima eu vou colocar quem? Quem eu acabei de derivar. Quem eu acabei de derivar é o x, certo? Você concorda comigo? Eu acabei de derivar x. Então, a gente vai ficar com dx. Perfeito, né? Não tem nenhum problema. Você pode me dizer, poxa, amiga, mas isso aqui é 1. Sim, nesse primeiro momento, a gente vai escrever para ficar claro qual é o processo para fazer, tá? Mas depois, se tu não quiser escrever dx, não precisa, tá? Não tem problema. Então, vamos lá. Somando aqui. Y ao cubo. Derivando y ao cubo, nós vamos chegar em 3y ao quadrado, que multiplica o quê? 3y ao quadrado, que multiplica uma fração. Quem que é essa fração? D sobre D. Quem que eu fixo embaixo? Embaixo está fixo o x. E em cima eu vou colocar quem? Quem eu acabei de derivar, que foi y. Olha só que legal, né? O dy dx que a gente quer encontrar já está aparecendo aqui. Vamos continuar. Vamos lá. Deriva o cosseno de x, a gente chega em quem? Nós chegamos em menos seno de x. Menos seno de x. Encosta uma fração. D sobre D. D sobre D. Quem que vai embaixo? Quem vai embaixo é o x. Quem que vai em cima? Quem tu acabou de derivar, que é o próprio x também. E para acabar, poxa, faltou um pouco de espaço aqui, né? Vai ficar meio feio, mas vamos lá. Mais ln de x, ln de y. Deriva ln de y, vai ficar 1 sobre
y, que vai multiplicar uma fração d sobre d. Embaixo é sempre fixo, que é o x que a gente fixou. Em cima a gente vai usar o y, que a gente acabou de derivar. Então, repara, agora o que a gente vai fazer? Tá? O que a gente vai fazer é o seguinte, esse dx não precisa aparecer, né? Isso aqui é não tem por que tu gastar tempo com isso. Agora, o que tu vai fazer? A gente tem que encontrar o dy dx. Então, a nossa missão passa a ser o quê? A nossa missão passa a ser simplesmente isolar o dy dx. Se eu isolar o dy dx, tá feito, tá morta a questão e eu acertei tudo. Então, repara, vamos passar tudo que tem dy dx para um lado e o que não tem para o outro. Nós vamos ficar com 3y² dy dx. Agora esse daqui vem para cá como menos 1 sobre y dy dx. E no outro lado a gente vai ficar com o quê? Com o menos seno de x, o dx não precisa aparecer, menos 2x. O que eu tenho que fazer agora? Vamos lá, né? Tenho que isolar esse dy dx. Vamos colocar em evidência. Colocando dy dx em evidência, nós vamos chegar em 3y² menos 1 sobre y, que vai ser obrigatoriamente igual a menos x menos 2x. Tá? Então vamos lá, pegar mais um pedaço de folha aqui para acabar. Como é que vai ficar isso daqui? Nós vamos ficar colocando aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos simplesmente, vamos deixar essa resposta de um jeito mais elegante, né? Vamos calcular esse MMC e tirar esse menos para fora. Nós vamos ficar com dy dx, que vai ser, que multiplica, fazendo esse MMC nós vamos chegar em y dividido por nada, que multiplica ali, vai dar 3y ao cubo, menos y por y dá 1, que multiplica 1 dá 1. Esse daqui é menos e menos, eu vou tirar esse menos para fora e vai ficar menos seno de x mais 2x, tá? Só para deixar um pouco mais elegante. E agora, resposta final, como é que vai ficar? Nossa resposta final vai ficar dy dx isoladinho vai ser igual a menos seno de x mais 2x, que vai multiplicar quem? Esse y passa multiplicando e o 3y ao cubo menos 1 passa dividindo. E está aqui a nossa resposta final, certo, gente? Então, basicamente, o que a gente tem que encontrar? O dy dx isolado, tá? Isolado. Isso daqui é o que te dá a tua resposta. Se tu não chegar até o finalzinho assim bonitinho, enfim, tu não vai acertar a questão. Então, muito importante, tá? Só para a gente revisar qual é o processo. Basicamente, o que tu tem que fazer é o seguinte. Primeira coisa, pega o exercício. Não dá para isolar, é derivação implícita. Se tu quer fazer derivação implícita, tu tem que fazer o quê? Cada vez que tu deriva, tu encosta uma fração onde o denominador, a variável do denominador, é fixada pelo quê? É fixada pela derivada que tu quer encontrar. Tá? Se eu quero dy dx, esse aqui de baixo vai ser sempre igual. E a fração de cima tu vai colocar sempre a variável que tu acabou de derivar. Isso é simples, né? Simplesmente a derivada do que eu tenho sobre a variável comum a todos. Certo, gente? Então, muito obrigado por ter assistido e continue aí. Na sequência temos taxas relacionadas. Muito obrigado e até logo.